O Fórum Biorresíduos volta a marcar a agenda no próximo dia 5 de junho no Porto. A terceira edição do Fórum Biorresíduos terá lugar no auditório do edifício Porto Inova Centro Empresarial. São muitos os temas em debate, desde logo os projetos que estão no terreno, mas também as soluções e caminhos identificados para a recolha de biorresíduos. Os exemplos que vêm de Itália. A valorização com a resposta à questão composto ou digerido. O mercado do biometano. E as soluções para os grandes produtores. Muitas razões para marcar presença na terceira edição do Fórum Biorresíduos. Uma iniciativa que tem o selo de qualidade Jornal Água e Ambiente. Não perca! Bem-vindos ao podcast Resíduos do Jornal Água e Ambiente, relativo ao mês de maio. Neste episódio vamos conversar sobre as dores dos aterros de resíduos não urbanos. O Plano de Terra, Transformação Eficiente de Resíduos em Recursos Ambientais, assim se chama, colocou o setor dos resíduos em destaque no capítulo dos aterros urbanos, muitos deles já em vias de esgotamento. A situação é de emergência e exige soluções imediatas. As dores terminais dos aterros urbanos tendem-se aos aterros de resíduos não urbanos, gerindo anualmente mais de 11 milhões de toneladas de resíduos, pelo menos o dobro dos aterros de resíduos urbanos. Também estes se confrontam com inúmeras dificuldades para exercer a sua atividade. Nesta edição de maio do podcast Resíduos do jornal Água e Ambiente, vamos aprofundar os problemas e as dificuldades dos aterros de resíduos não urbanos. E temos o gosto de ter connosco, como convidado, o engenheiro Celso Rocha, que é presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Resíduos e Ambiente, a APERA, e é também Business Manager na Urbacer. Contamos, como habitualmente, com os nossos residentes do podcast Resíduos, do jornal Água e Ambiente, João Pedro Rodrigues, consultor, e o Paulo Praça, presidente da ESGRA, Associação para a Gestão de Resíduos. E vamos à nossa conversa, e neste podcast vamos começar de uma forma ligeiramente diferente para fazermos algumas questões, colocar aqui algumas questões para ficarmos com um quadro sucinto daquilo que se está a passar ao nível dos aterros de resíduos não urbanos. E por isso, com a ajuda do Celso Rocha, vamos tentar perceber qual é a situação. E a primeira questão que eu tinha aqui para si, para nos esclarecer, é quantos aterros de resíduos não urbanos estão neste momento em operação em Portugal e qual é a caracterização que pode ser feita dos materiais que são lá depositados? Muito bem. Antes de mais, obrigado pelo convite à APERA, para que possamos também falar um bocadinho sobre este tema dos aterros de resíduos e também expor um pouco as nossas ideias. Relativamente à questão que me coloca, assim, de momento existem em Portugal 11 aterros de resíduos não perigosos, ou não urbanos, como preferir. De momento estão dois fechados, um que é na Triasa e outro que é o da Citrave. Já lá vamos a esses. Agora, assim, de forma muito telegráfica, perguntava-lhe que materiais depositados que, de uma forma geral, estão a ser nestes aterros. Ok, muito bem. Os aterros, o que nós recebemos são resíduos que já produzidos pela indústria, okay? Que já não têm capacidade nenhuma de ser reciclados, porque já passaram por vários tipos de tratamento, ou seja, os próprios OGRs que nos levam os resíduos têm todo o interesse em aproveitar ao máximo os materiais, e por isso levam apenas para os aterros o que se pode considerar a fração zero, o refúgio. Nós estamos a falar, mencionou um número que é 11 milhões de toneladas de resíduos não urbanos que são produzidos em Portugal, mas pouco mais de 1 milhão de toneladas é que vai para aterro. Ou seja, há ali um aproveitamento que tenta ser o máximo possível por parte da indústria e por parte dos OGRs, que depois encaminham o restante para os aterros. Certo. Ou seja, estamos a falar de hospitais, comércios, escolas, toda a indústria, ou seja, tudo o que não é produzido em casa, que isso faz parte dos urbanos, não é? E das associações de municípios e EGF, tudo o resto é gerido pelos privados. Certo. E em 2022 havia zonas do país que estavam sem estas infraestruturas para resíduos não urbanos ou industriais não perigosos. Qual é a situação hoje? A situação não é muito diferente, porque assim,
continuam a haver dificuldades a norte, a sul, a centro, a zona do Alentejo e Algarve é apenas servida por um aterro que é o de Beja. Em termos de transporte fica extremamente caro para os municípios, para os industriais. A zona de Lisboa, podemos dizer que se calhar é a que está mais bem servida, mas mesmo assim também tem problemas de capacidade. A zona centro tem o aterro de Leiria, o de Castelo Branco está também já em fase terminal. A norte temos 2 aterros, mas que estão a funcionar. Um está bloqueado, mas a parte interior, digamos que não é abrangida, ou quase que não é abrangida por esses aterros. Por isso, assim, em termos nacionais, o panorama não é muito diferente de 2022. Acontece que há sempre dificuldades, não é? E os transportadores também têm um papel muito importante nisso, mas continua a haver falta de infraestruturas para esses resíduos. E quantos aterros é que estão em situação de esgotamento? Olha, assim, nós, em Portugal, os 11 aterros são 11 milhões de toneladas que está licenciado. 30% está bloqueado, ou seja, poderíamos ter mais 30% de capacidade disponível, mas 30% dessa capacidade está bloqueada, ou não existe ainda, e 30% está disponível. Ou seja, os aterros ao tratar cerca de 1 milhão e pouco por ano, estamos a falar de uma capacidade útil de cerca de 3 anos, 4 no máximo. Ou seja, a emergência que existe nos resíduos urbanos é tanto ou mais igual nos resíduos não urbanos. E por isso, isto traz um problema para a indústria, porque eu acho que as pessoas ainda não se aperceberam muito bem do problema que isto é para o tecido económico empresarial. Porque se nós tivermos que passar por uma situação de ter que enviar os resíduos para fora, os industriais vão ter que aumentar os custos, que se vai refletir, obviamente, no produtor e no consumidor logo. E por isso, assim, dessa capacidade que está bloqueada, se fosse possível desbloqueá-la ou então aumentar um pouco mais, vinha a ajudar, mas continuamos a ter um problema, eu não queria dizer a curto, mas se calhar a curto, médio prazo, vamos ter... E o bloqueamento é por questões de licenciamento urbanístico, é por questões de licenciamento setorial? Como é que é o a situação? O bloqueio essencialmente são por questões de fenómeno NIMBY, que está a ser levado ao extremo através dos municípios, porque um aterro, para ter uma licença, não precisa só da licença ambiental ou agora do título único ambiental, necessita também de uma autorização de construção por parte do município. E os municípios e os autarcas veem um aterro como um inimigo, por assim dizer, entre aspas, mas é o que eu vejo. E vamos lá ver. Veem o aterro com esta perspectiva, mas não só qualquer infraestrutura de ambiente que seja para tratar resíduos, que um privado queira implantar-se num determinado município, é uma guerra constante com os municípios. É extremamente difícil implementar-se em qualquer lugar que seja, porque os presidentes de Câmara veem aquilo como uma afronta. As pessoas não querem os resíduos à porta de casa, não querem ver os resíduos, mas também não querem os resíduos à porta de casa. E as infraestruturas que são colocadas para melhorar a vida das pessoas, porque uma infraestrutura deste tipo, eu acho que se pode ser equiparado a uma escola, um hospital. Estamos a falar, vivemos em países de terceiro mundo. Mas quantos aterros é que estão parados neste momento, por falta de alguma das duas licenças que referi? Estão parados 2, que é o da Triasa e o da Citrave, o da RIMA em Lousada. Esses dois estão parados por... Qual é a licença que falta? Faltam as licenças municipais. Urbanísticas. O da RIMA também tem a capacidade de expansão necessária, mas não anda para a frente porque falta uma licença
E os outros? Os dois primeiros é uma questão, não estão em operação, mas... Não estão em operação. Não estão sequer em operação. Não estão sequer em operação. E a terceira é que era uma questão de ampliação, é isso? Exatamente. Mas que temos estado, eu sei que o Hotel da Rima tem estado a diminuir a sua capacidade à entrada, ou seja, não está a dar resposta aos industriais da zona do Val de Sousa, porque não tem capacidade de encaixe. Sim, senhor. Eu não sei se o João Pedro ou o Paulo quiserem fazer uma questão concreta sobre esta primeira fase do nosso podcast. Se calhar acrescentar, de facto, responde aquilo que o Celso acabou. Para já bem-vindo. Obrigado. Aqui. Acho que de facto foi bastante pertinente a sugestão do João desta discussão deste painel, deste tema, este mês. Mas acrescentar só o seguinte: de facto, quando confrontados com esta situação de emergência que foi aqui dita pelo Celso, parece um pouco bizarro que nós, tendo capacidade licenciada do ponto de vista do projeto, a sua ampliação, a sua utilização plena de uma infraestrutura para todos os efeitos, estar infraestruturada para permitir fazer um aterro, não é só abrir um buraco e fazer umas telas. É preciso tratar os esgotos, é preciso ter infraestruturas de controle, monitorização à sua envolvente, o que faz com que o bom senso, aliás, tivemos aqui, penso, falámos sobre isso em termos, mesmo com o Sr. Secretário de Estado, que eventualmente poderia haver, não necessariamente novos aterros, mas mesmo estamos a falar nessa altura de urbanos, mas pronto, será aplicável aqui também. Mas colocar dificuldades aos aterros que existem e que têm que pedir outra vez uma licença... essa capacidade. E voltar a pedir uma licença urbanística não faz muito sentido. Diria, é o regime jurídico de educação urbana. Portanto, é aquilo que está aqui em causa, como já aqui dissemos, e portanto, são as regras do jogo que têm que ser cumpridas. Agora, tem que haver alguma previsibilidade. Nós não podemos ter, neste caso, são empresas de iniciativa privada que apostaram em fazer os seus projetos num determinado contexto e num determinado enquadramento, licenciaram, porventura, como disse o Celso, para os tais 30% adicionais, muito provavelmente grande parte, se não todas, estarão licenciadas do ponto de vista do TUA ou do LUA, do que seja, já para essa capacidade, e agora que temos lá a infraestrutura, a decisão mais sensata de todas é ampliar ou utilizar a capacidade plena existente naqueles locais. Não o fazer parece ser, de facto, não muito bom senso. Acresce, só termino isto. Passo para o Paulo, porventura, se calhar acrescentar alguma coisa. Eu voltava só para definir uma pergunta e voltar aqui ao nosso tema da localização de infraestruturas não é só... tem uma acuidade particular neste setor, até porque são empresas privadas, não têm os municípios na sua gestão, mas o Paulo falará melhor do que eu. Penso que a situação, quando olhamos para os urbanos, digamos, de pequenos produtores urbanos, em que estão dentro do tal exclusivo da responsabilidade municipal, o problema da localização de infraestruturas também se coloca com bastante equidade. Claro. Celso, como é que se poderia ultrapassar as dificuldades quando pensam em soluções para ultrapassar? Quais seriam as 3 soluções que poderia identificar com facilidade para se ultrapassar as dificuldades? O anterior governo, através do Plano Terra, já deu um passo muito importante nesse sentido. Estava proposto uma das ações que era a chamada Via Verde, Via Expresso para o licenciamento. Eu acho que o facto também do decreto-lei que regulou os aterros ter sido alterado e ter tirado do âmbito das CCDRs estes aterros e ter passado para a APA, eu acho que ajudou. Ajudou porque o problema das CCDRs é que ao longo do país temos várias CCDRs e todas elas pensam pela sua cabeça, enquanto que nós deveríamos ter uma Autoridade Nacional de Resíduos que deveria regular tudo isto e ter uma única voz, e isso não acontece. Portanto, viver da centralização das decisões. Sim, e também, obviamente, um mecanismo de apoio aos municípios através da TGR, por exemplo, porque não se compreende como é que parte da TGR não reverte para os municípios que albergam estas infraestruturas de ambiente, para também haver uma compensação pelo uso do terreno municipal para estas infraestruturas, estas e outras infraestruturas de ambiente. 3 soluções muito bem identificadas. Quais seriam as soluções? Eu diria, eu partilho essencialmente as soluções potenciais que o Celso referiu. Eu, se calhar, salientava só mais 2 aspectos muito particulares. Eu diria que, relativamente à parte da simplificação do licenciamento de obra e licença de exploração pós
o licenciamento, digamos, da infraestrutura do projeto ajudaria com certeza a avançar. Ou seja, há uma avaliação, um determinado infraestrutura que é feita agora pela APA, anteriormente pelo CCDR, que determina que aquele projeto está conforme a legislação aplicável e pode ser construído ali, com certeza tido estes cuidados, etc. XYZ, neste momento fazendo uma avaliação de impacto ambiental também, determina que está tudo ok. A partir daqui, é quase como se aquele local, já projetado, porventura, para várias fases, devia os aspectos, os requisitos necessários para permitir, de facto, a construção, neste contexto, na minha opinião, devia ser claramente mais simplificados. Porventura, esta via verde poderia ser uma hipótese para isso acontecer, porque não é absurdo o que leva, como eu estava a dizer há pouco, os promotores, empresas privadas que promovem esta atividade, parece que têm um incentivo para construir tudo de uma vez só, por mais absurdo que isso possa ser, todos os pontos de vista, económico, ambiental até, porque o risco de depois vir haver uma mudança e de repente aquilo que se podia fazer já não se pode fazer porque entretanto suspendeu um PDM ou se fez outra coisa qualquer assim um pouco criativa, é bastante grande. Desse ponto de vista, eu acho que é... Uma nova lógica empresarial não faz sentido e, além disso, construir tudo de uma vez só, se calhar, em termos de impacto, era muito maior. Com certeza, claro. Evidente. E acrescentava, para terminar, partilho muito esta ideia de que, ao fim e ao cabo, também já discutimos isso aqui, também relativamente às infraestruturas de resíduos urbanos, que é a possibilidade, este tipo de infraestruturas, estas e as dos resíduos urbanos, todas as infraestruturas de gestão de resíduos, têm sempre impactos ambientais locais. Não vale a pena, é assim, evidentemente, seja por acréscimo de tráfego, seja por, enfim, questões associadas. Nós não fazemos perfumes, tratamos, a nossa atividade é essa. Portanto, há sempre impactos ambientais locais. Havendo impactos ambientais locais, há, no entanto, impactos ambientais locais negativos, há impactos positivos regionais e nacionais muito expressivos. Por isso mesmo é que precisamos deste tipo de infraestruturas. Portanto, é claramente uma situação onde a compensação ambiental, a compensação das populações que estejam, ao fim e ao cabo, confrontadas localmente com os impactos das infraestruturas, é todo legítimo que elas possam ser compensadas. Sim, senhor. Paulo. Muito bem, em primeiro lugar, uma saudação a todos e, em particular, ao Celso Rocha. Seria bom que a perspectiva dos aterros de resíduos não urbanos fosse diferente da dos urbanos, mas não, estou a constatar que, infelizmente, estamos na mesma situação. Eu acho que há aqui questões do ponto de vista do ordenamento do território e do regime jurídico de urbanização e edificação, do qual temos que tirar ilações daquilo que já aconteceu. Por exemplo, os centros eletroprotetores de energia já têm as tais compensações financeiras. Se eu estou a dizer aqui bem de memória, no Fundo Ambiental este ano, 4,5 milhões de euros e que ajuda a resolver. Depois também, ao remeter o licenciamento para os municípios na perspectiva urbanística, apenas de legalidade urbanística, houve uma certa desconsideração pelo papel dos municípios e por questões que a própria lei e a lei de bases consagra hoje, de valor da própria, por exemplo, paisagem. Ou seja, a valoração que é hoje atribuída naqueles licenciamentos vai além de uma mera conformidade urbanística. Ora, isto o que é que me leva a pensar? Que os planos diretores municipais, que estão agora a ser elaborados, muitos deles para a chamada terceira geração, têm já que se rever para uma quarta geração, ou na terceira geração concretizar que deve haver locais para infraestruturas de gestão de resíduos. Porque eu já constatei problemas até ao nível da instalação de um estaleiro, que não é mais do que um parqueamento de viaturas. Há problemas quando vamos instalar um ecocentro. Se nós formos ver, muitas vezes os ecocentros estão num lugar mais ermo possível, mais longe das pessoas. Claro que depois a utilização dos cidadãos é reduzida. As estações de transferência é a mesma coisa. E, portanto, temos que aproximar a infraestrutura de gestão de resíduos das populações, porque ela deve estar próxima. E aí os planos diretores podiam ter uma função. E os planos diretores têm que ter uma função. Porque quando vamos criar infraestruturas, nós deparamos, eu já estive envolvido em processos, que é preciso desafetar de REN, é preciso reconhecimento de interesse público, ou seja, é preciso um trabalho imenso, porque os planos diretores municipais não consagram isso. O plano de ação terra, no âmbito do grupo de trabalho, foi identificada também essa necessidade, de forma muito clara, compensações financeiras.
Mas, além das compensações financeiras, aqui talvez seja um problema de comunicação do nosso setor, ou de não ser um setor sexy, como alguns dizem, é que estamos sempre a querer, estamos sempre a omitir as externalidades positivas que o setor gera. Criação de postos de trabalho cada vez mais qualificados, não é? E, portanto, incorporações de tecnologias em territórios que jamais seria imaginável que íamos produzir biometano, alguns em Trás-os-Montes ou coisa parecida. E, portanto, temos que dar esta visibilidade positiva ao setor que de facto não tem. E depois aí aparece o fenómeno NIMBY. E o que é que acontece com os autarcas? Os autarcas fazem uma auscultação da sua população. Se a população não quer, não é? É normal que depois o autarca também esteja alinhado com essa perspectiva. E, portanto, temos que vencer estes bloqueios de forma a licenciar estas instalações como qualquer outra. Já agora, só para terminar, um dia acho que alguém deu o exemplo, se for uma fábrica de bicicletas ou uma fábrica de chocolates, que é muito bem recebido, não é? Quando alguém diz, eu venho criar aqui neste município uma infraestrutura de gestão de resíduos, problema, silêncio na sala, não é? E, portanto, temos que realmente vencer essa situação. Já agora, também, se me permite, do ponto de vista de gestão, enfim, eu profissionalmente só trabalho com o aterro, está na 4ª célula e vamos projetar a 5ª. Portanto, é assim que também trabalhamos nos urbanos. Não vamos criar uma área brutal para ser ocupada daqui a 20 anos, não é? Isso não tem sentido. Isso é uma questão de gestão, mas esse problema coloca-se também na área dos urbanos. Muito bem. É verdade, só acrescentar isso. Se calhar não ficou claro a minha ideia. É evidente que isso não é absolutamente sem sentido nenhum. Mas a verdade é que o incentivo que estamos a ter, quem tivesse, referiu o caso da Triasa. A Triasa tem uma segunda fase suspensa, de expansão. Penso que é mais ou menos o dobro da capacidade que estaria licenciada a esta data. Se os acionistas da Triasa tivessem decidido construir tudo de uma vez só, já não estavam bloqueados por falta de licença de construção a esta data. Dir-me, isso faz sentido? Nenhum! Mas, na verdade, acabava por ser um incentivo perverso que este estado de coisas leva. É um esbanjamento de recursos, naturalmente. Ora bem, vamos avançar. Que papel podem ter os aterros de resíduos não urbanos na complementariedade da oferta que o país pode ter deste tipo de infraestruturas? Vamos lá. Os aterros, infelizmente, vão ter que existir sempre. Embora alguns políticos gostem muito de dizer que vamos acabar com os aterros, eles infelizmente vão ter que existir sempre. Porque há sempre uma fração zero, uma fração que até o momento a tecnologia ainda não o permite, que não é possível de valorizar ou de reciclar ou o que quer que seja. Além disso, os aterros não são a solução, obviamente. Nós também não dizemos que os aterros são a solução, mas têm que fazer parte da solução. Isto deveríamos ter uma lógica de país em que deveriam, por exemplo, alguns municípios deveriam ter zonas, como fez muito bem o município da Chamusca, que criou uma zona específica para tratar resíduos perigosos e criou uma zona, digamos, ambiental. Deveriam haver várias zonas no país onde isso fosse permitido. Obviamente que os municípios teriam as suas compensações por esse facto. Mas o aterro vai ter que se fazer sempre parte da solução nos resíduos. Nós também temos alguma dificuldade, por exemplo, os resíduos que nos chegam, nós poderíamos muito bem ter, e algumas infraestruturas também o têm, antes de ir para aterro, passam por unidades de triagem, unidades de CDR, mas o próprio licenciamento desse tipo de unidades dentro da infraestrutura do aterro torna-se difícil, porque mais uma vez, ou o município bloqueia essas infraestruturas, ou a CCDR tem um entendimento diferente, ou a APA também tem outro entendimento. E estamos a falar de licenciamentos que levam 2, 3 anos, que começando agora, daqui por 2 ou 3 anos vamos estar numa situação muito pior, só que temos que fazer qualquer coisa agora. Mas de qualquer das maneiras, nós temos sempre, o aterro vai ter sempre que fazer parte da solução.
Sim, senhor. Complementaridade era a questão. Muito bem. Enfim, se estivesse aqui o Eduardo Martins, diria que eu estava a ser muito otimista, como outra vez, do mês passado. Admito que sim, não sei. Mas vamos lá ver. Vamos conjugar o Plano Terra com a sua pergunta. O Plano Terra parece apontar para, ou apontava mesmo, vamos ser claros, para uma aposta no aumento da valoração energética da fração de resíduos urbanos. Ok? Certo. Não se constrói num ano, nem 2, nem 3, se calhar 4 ou 5, dizia o Zé Eduardo, e se calhar tem alguma razão. Se calhar mais 5. Pronto. Nesses 5 anos, as infraestruturas de deposição de aterros municipais não vão aguentar, muito provavelmente. Aliás, o próprio Plano Terra também chegava a essa conclusão. Então, eu diria, se calhar vai ser mesmo inevitável olhar não apenas para as infraestruturas de aterros, digamos, de não perigosos, geridos por operadores privados, portanto, fora do exclusivo municipal, como também para os aterros geridos pelos seguros, e estrategicamente decidir quais são aqueles que estão em melhores condições para poderem ser ampliados. Olha, se calhar é uma boa ideia ampliar aqueles que já foram licenciados para que isso pudesse ter acontecido. Para que possam Permitir complementar. Porque aí acho que estamos todos de acordo. Claro que não queremos o aterro de ser o mínimo possível, evidente. Estamos todos de acordo aí, isso é inequívoco, mas infelizmente, como diz o Celso, até chegarmos, enfim, a um paradigma de gestão de resíduos que ambicionamos, vamos ter sempre dependência da terra, mesmo depois disso, sempre alguma. Só que ela é maior agora. Portanto, dito isto, faz porventura sentido olhar nesse aspecto, porque os aterros, eu acho que o Celso, penso não estarei a dizer nenhuma heresia ou não cometer nenhum erro, do ponto de vista estritamente ambiental, de licenciamento, um projeto de um aterro gerido, qualquer dos 11 que referiu, ou um aterro sanitário gerido pelo seguro, tem exatamente os mesmo tipo de requisitos, o mesmo tipo de proteções ambientais, exatamente, para todos os efeitos, segundo o léxico da União Europeia, é um aterro de resíduos não perigosos. A diferença é que uns são geridos por seguros, por reserva de serviço municipal, e outros são geridos por operadores privados, como aqui já dissemos muitas vezes. E o que eu diria, e a resposta à sua pergunta é, eu diria que, muito provavelmente, digamos, a curto, médio prazo. A curto, médio prazo, teremos que encarar, olhar para o país, para estas infraestruturas, porque é isso que eu queria dizer há pouco. Difícil, julgo eu, será, como dizia o Sr. Secretário de Estado, encontrar sítios para implantar em Greenfield infraestruturas deste estilo. Isso vai ser mesmo muito difícil. Pode ter que ser necessário, mas vai ser difícil. Portanto, o que é mais sensato? É olhar para aquelas que já hoje existem e aproveitar, perceber aquelas que podem ser ampliadas tecnicamente, e se calhar olhar para aquelas que já estão licenciadas para isso é capaz de não ser uma ideia disparatada. Em 2026, Paulo, isso poderá acontecer já em 2026? Eu espero Qual é que a tua aconteça, expectativa? eu espero que comecem a acontecer coisas já, sob pena de estarmos na iminência de ruptura ou no efeito da exportação que o Celso referiu, e bem, com custos pesadíssimos. Isso significa que o Governo Porque teria de dentro rapidamente dos estudos tratar do Plano Terra ficou claro que temos situações que são bloqueios administrativos que implica as pessoas sentarem-se a uma mesa e desbloquear isso e decidir isso. Portanto, essa era a primeira questão. Portanto, não faz sentido haver os bloqueios, não é? Que acabamos de agora, enfim, bloqueios, mas bloqueios quê? Portanto, qual é o bloqueio? Qual é o constrangimento? É financeiro? Não. É falta de investimento? Não. Portanto, questões burocráticas, isso temos de ser capazes de as ultrapassar. Segundo passo, que o João Pedro referiu bem, onde existem aterros, também está identificado, maximizar a sua capacidade, nova célula, reengenharia, o que se quiser chamar. E começar, aí depois, em 2026, sim, a trabalhar novas localizações, porque admito que agora ninguém as queira assumir até ao final deste ano, não é? Por motivos óbvios. Mas temos muito a fazer este ano. Ou seja, o setor ficou num tal estado de emergência, como foi declarado pelo próprio Governo, e quando está em emergência não dá para esperar. Portanto, e os aterros de resíduos não urbanos poderão ser uma solução? Sim, eu acho que a questão das novas infraestruturas, que se fala tanto, do ponto de vista técnico, o aterro é igual, os parâmetros, não é? Portanto, a configuração é a mesma. Se calhar temos que trabalhar isso de forma a evitar proliferação de aterros.
E dizer que um é urbano e outro não urbano. Se calhar para a população isso não é muito, Não deve ser não é muito muito claro, não é? Claro, Se calhar não é muito claro. E encontrar novos modelos. não é? Claro. Complementando o que disseram, é que, vamos lá ver, o Plano Terra abriu aqui uma porta à reengenharia de aterros, o que já foi uma boa solução. Os terrenos que estão na envolvente das infraestruturas já existentes, dos aterros já existentes, têm de certeza, em quase todos os que existem, a possibilidade de aumento de capacidade. Ou seja, é uma questão das pessoas se sentarem, desbloquearem isso para dar uma resposta em termos nacionais. Porque e nós, como privados, temos uma vantagem, ou seja, nós não estamos sujeitos à contratação pública. E como não estamos sujeitos à contratação pública, podemos também ser uma das soluções ou uma a dar resposta para o problema dos urbanos. Okay? Obviamente que isto teria que ser tudo muito bem regulado, para não haver aqui qualquer tipo de confusão. De enviesamento, não é? Exatamente. No entanto, a reengenharia dos aterros existentes, até estarem uma ou duas incineradoras construídas, eu não sou tão otimista. Eu acho que 6, 7 anos, 10 seria bom. Já seria bom. Todos nós conhecemos o problema dos Açores, que anda há não sei quantos anos para construir uma incineradora e ainda não o fez. E depois, mas até isso acontecer, tem que haver infraestruturas que deem resposta. Tá? E os aterros é, digamos, a infraestrutura mais rápida para dar resposta no momento, embora a construção de uma célula demore pelo menos um ano, já para depois não falar na parte de licenciamento, mas era desbloquear estas situações para os aterros, que é, digamos, a situação mais imediata, trabalhar em outras infraestruturas de tratamento de resíduos e depois então, quando isso acontecer, termos as incineradoras preparadas para o resto. Para fazer o que lhes compete, aquilo que podem fazer. Última nossa questão aqui para a mesa. O Simplex veio complicar, já se falou disto, a relação com as CCDRs. O José Eduardo Martins, advogado na Abreu Advogados, referiu no nosso último podcast que a desregulação das relações com as CCDRs resultou num mar de burocracia. É assim mesmo? Isto é um bocado irónico, não é? Porque vamos... Sim, é um contrassenso. É um contrassenso. Mas é assim também. É isso. Provavelmente sim, é isso. Sim e não. Porque, vamos lá ver. O Simplex veio ajudar em algumas situações, mas o que é que acontece? Os técnicos que estão nas CCDRs e nas APAs cada vez se sentem mais pressionados a tomar, digamos, a tomar decisões. E estão todos... E ninguém quer tomar uma má decisão ou depois ser acusado de ter beneficiado X ou Y. O Simplex veio aqui colocar a questão dos prazos. Nós também não queremos deferimentos tácitos, porque o deferimento tácito é uma desresponsabilização de todo o processo e não é isso que se pretende. Mas o facto de... Ou seja, tem que haver, digamos, uma linha condutora. Tem que haver uma linha condutora da Autoridade Nacional de Resíduos para as CCDRs, para ajudar a que as decisões sejam tomadas sem ter qualquer, digamos, segundas intenções, por assim dizer. O facto, porque às vezes basta, num processo de licenciamento, basta colocarem uma questão que o prazo para logo. Para logo, depois é preciso responder a essas questões. A administração precisa muito de regras. Não sendo confortável num ambiente desregulado. Eu trabalhei 20 anos no setor público. Portanto, eu estava na EGF e quando a empresa foi privatizada. Portanto, não tenho nada contra os meus... Acho que era, penso eu, era se calhar ainda mais competente, porque era um rapaz novo, com mais energia do que sou hoje. Portanto, francamente, não há incompetência porque é público e competência porque é privado, nem vice-versa. Não é esse o tema. Agora, o que não pode... Mas há uma coisa que eu sou muito sensível. Sou muito sensível a que possa haver do lado dos poderes públicos, acho que isso o Paulo também me acompanha, tem que haver uma enorme responsabilidade para não poder existir
interpretações não uniformes dos requisitos que têm que ser cumpridos. Ok, temos que dialogar com as CCDRs. Muito bem, meus amigos. As interpretações das CCDRs no norte, no centro, em Lisboa, no Alentejo, no Algarve, têm que ser iguais. E não podem ser diferentes, e aparentemente são. E se isso acontece, e aparentemente parece ser o caso, acho que certamente o Ministério do Ambiente tem que, de facto, tomar muita atenção a esse aspecto, porque isso, do ponto de vista da quebra da confiança pública, é a pior coisa que pode acontecer. Paulo, qual é a tua perspectiva sobre esta questão? Eu queria O Simplef veio desregular. Eu lembro-me há uns anos que havia nas CCDRs, e presumo que ainda exista, mas se não existe, devia existir, que havia reuniões de coordenação jurídica. Mas muitas vezes eu acho que já nem é tanto uma questão jurídica, é mesmo uma questão, porque às vezes já nem estão juristas na equação, não é? É uma questão de objetivar os modelos, tornar os modelos de avaliação, de licenciamento objetivos, de forma a que as pessoas se sintam verdadeiramente confortáveis. Porque em muitas situações a nossa administração começou a colocar um ónus muito grande nos técnicos neste domínio. E os técnicos começam a resguardar-se, e ao fazer isso há sempre mais um papel, não é? Há um célebre sketch dos gatos fedorentos que dizem, e o papel? Mas qual papel? Não é? O papel, qual papel? O papel. E, portanto, falta ali qualquer coisa que as pessoas nem sabem muito bem o que é. E eu posso contar uma história muito engraçada, que uma vez, num processo de licenciamento, a dada altura, a pessoa já sugeria as cores para pintar o mapa. Vou pintar esta parte de amarelo, aquela... Bem, o que é que se passa aqui? Portanto, objetivar isso. E de facto, a interpretação é diferente. Eu, a CCDR, com o qual trabalho, é do Norte, e tenho que ser justo, pelo menos daquilo que é o meu conhecimento pessoal. Demonstram sempre grande competência, grande vontade de colaborar, mas às vezes também têm uma coisa, que é a limitação legal, não é? As limitações legais. Portanto, as plataformas não ajudam, não é? Antigamente juntavam só os processos e os documentos, as plataformas não ajudam, e quando estamos no domínio do licenciamento, os deferimentos tácitos não resolvem nada, porque eu posso ter deferimento tácito, mas não tenho na minha mão uma licença, que é aquilo. Quando vem uma entidade fiscalizadora, me pergunta e pede: onde é que está a licença? E eu digo: não tenho. Portanto, se não tenho, sou sancionado por isso. E, portanto, temos que fazer que os decisores, ao mais alto nível, se responsabilizem também neste processo de decisão, não é? Sim. Porque, de facto, ele está feito em contornos difíceis, como está, e referiu muito bem o processo na questão da contratação pública, não é? Já não temos ninguém a querer fazer contratação pública, nem querer ser gestor de contrato, porque assume uma enorme responsabilidade e não tem nenhum benefício por isso, não é? E, portanto, as pessoas evitam pronto, o desenvolvimento dessas atividades, dessas tarefas, que deviam ser tarefas cotidianas. Mas já agora, se me permitem, também há aqui um aspecto, pelo menos da minha experiência e conhecimento, é que muitas vezes também se desvaloriza este setor. E às vezes acontece o quê? Um técnico que já está lá não sei quantos anos, que nunca trabalhou nesta área, de repente não sabe o que é que vai fazer, e ali aparece no setor dos resíduos. Lembro-me de uma história, que havia um técnico que estranhou que nos resíduos urbanos nós geríssemos resíduos perigosos. Ficou assustado, apavorado, até que lhe explicamos que isso eram pilhas. E a pessoa diz: pilhas, muito bem. Sim, é um resíduo perigoso, são pilhas, não é nada aqui, não é nenhuma bomba, não é? Portanto, também temos que capacitar a administração. E lembro-me, a propósito de programas que foram feitos de formação, não é? Como é que era o Pró-Resíduos e portanto, e outros programas, em que constatei realmente muita falta de preparação, muita falta de capacitação nos vários agentes deste setor. Sim, muito bem. Mas podem... O problema é que não perguntam e não querem saber, às vezes tomam decisões que não se compreendem, incompreensíveis, não é? E isso atrasa todos os processos, que também não vêm ajudar a isto, não é? E depois também, eu acho que é mau para a imagem do país quando uma determinada empresa se quer instalar cá e anda a escolher qual é a CCDR que está só naquele determinado ponto para escolher o sítio onde se vai colocar. Ou seja, olha-se para a CCDR como um obstáculo e vamos tentar encontrar aquela que... Exatamente.
Pois. É um critério. Eu já agora, porque é objetivo, isto não É um critério extraordinário. Nada da administração pública é sigiloso, portanto, a administração hoje é uma administração aberta e transparente. Eu lidei com um processo que chegou a Lisboa com parecer favorável da CCDR Norte. No caminho, ainda teve ali uns pareceres de ilustres professores da Faculdade de Coimbra, e quando chegou aqui, o decisor à época, enfim, deixou ali no cesto dos pendentes, não é? À espera do senhor ou senhora que se seguia. E, portanto, isto é um processo que está documentado. Isto não pode acontecer, não é? Claro. Isto não pode acontecer. Por isso é que eu digo, em toda a cadeia tem que haver uma corresponsabilização. Vamos juntos? Vamos juntos. Decidimos juntos? Decidimos juntos. Não podemos permitir que, de um lado, uns manifestem muita vontade, e do outro lado, há algum que tem que fazer o trabalho e então anda ali à procura do tal papel que ele próprio não sabe bem qual é o papel, mas falta ali qualquer coisa, não é? Ficam aqui algumas indicações para o próximo responsável por esta área, que seguramente já tem manifestado, pelo menos o Governo manifestou vontade de alterar muitas das coisas nestas áreas, de modo que este podcast será também um contributo nesse sentido. Vamos à parte final. Vamos então nomear, podemos começar pela decisão do mês e depois a figura do mês. Muito bem. A decisão do mês que gostava de salientar hoje foi a decisão de criação da ENO, Energias do Norte, que é a maior comunidade de energia renovável. Foi formalizada a sua constituição. 6 dias atrás. A ENO integra cerca de 10 municípios, 7 dos quais da Lipor, na zona do Porto, mas também os municípios da Trofa, Paredes e Santo Tirso, as Águas do Porto, enfim, Maia Ambiente, a APDL do Porto de Leixões e a própria Lipor. E, de facto, penso eu, sabendo nós as restrições que temos do ponto de vista hoje no mercado ibérico de eletricidade, com certeza que esta foi uma decisão sensata e espero que venha a ter bons resultados. Muito bem. Bom, a minha decisão do mês, e eu, enfim, naturalmente vi algumas, também concordo com esta que o João Pedro referiu, e outras. Apesar de tudo, eu acho que houve este período eleitoral, mas continua-se a fazer muito trabalho. Mas optei por destacar o despacho que aprova aqui o fundamental para o ano de 2025. E porquê? Para mim, ainda temos aqui caminho para andar, não é? Ainda temos caminho para andar. Mas, finalmente, parece começar a transpor o despacho a ideia de que a TGR tem que reverter para o setor. E aqui, das minhas contas, a TGR vai representar qualquer coisa como 35 milhões de euros, 27 milhões de euros estão alocados aos biorresíduos e 8 milhões a outros projetos. Tem um mas. É que no meio destes milhões todos há poucas verbas para candidaturas. Ou seja, a maior parte das verbas já estão alocadas à definição de projetos concretos e às vezes até ao financiamento da própria administração, que eu acho que não devia ser o foco principal, mas a verdade é que vemos o fundo a financiar estudos e projetos da administração. A administração devia viver das transferências do Estado e das receitas próprias que fosse capaz de gerar. Do fundamental que estão consignadas à própria administração. Exatamente, é isso. Pronto, mas a decisão, que é um despacho que foi publicado em Diário da República, agora no dia 12 de maio, e que merece uma leitura atenta, porque tem também dados importantes que podem ajudar o setor de resíduos, referentes, por exemplo, como referi há pouco, ao domínio da energia, onde aparecem as tais compensações através do Fundo Ambiental. Sim, senhor. Temos um artigo também sobre o assunto no portal Ambiente Online. Bem, Celso Rocha, decisão. A minha decisão do mês, ou digamos, é mais uma expectativa que agora nos próximos tempos que deixe de haver uma falta de decisão para a área dos resíduos e que o programa Terra não fique na gaveta e surjam de lá boas coisas para o nosso setor, que é o que todos nós desejamos. Muito bem. E vamos à figura do mês. Muito bem. A figura do mês, eu resolvi este mês destacar o SDR Portugal, porque de uma forma, acho que tranquila, sem grande agitação, pelo menos que tenha tido nota,
está a fazer avançar o seu sistema. Portanto, penso que está em breves para terminar o processo de auscultação dos municípios e entidades, os seguros, para a eventualidade da sua integração na parte logística. Aparentemente, estamos a chegar eventualmente com algum consenso que, porventura, na maior parte dos casos, isso não fará muito sentido, dependendo das especificidades que a logística inversa do STR vai obrigar. E, portanto, o que vejo é que, de facto, vejo as coisas a acontecer e, portanto, e por isso, este meu destaque. Sim, senhor. Paulo? Bom, eu, na figura do mês, destacava uma pessoa coletiva, que é a ERP Portugal, que celebrou 20 anos de atividade num setor de resíduos elétricos e eletrónicos, que, por aquilo que vou conhecendo, que vou lendo e que vou acompanhando, continua a ser um setor muito desafiante, portanto, onde há muito por fazer, mas também estamos hoje, francamente, melhor do que estávamos há uns anos atrás. Sim, senhor. 20 anos da ERP. E terminamos com o nosso convidado. Eu agradeço mais uma vez. Obrigado mais uma vez também. Eu, para a figura do mês, destaco as eleições e o futuro próximo governo. Uma figura muito coletiva. Exatamente. E o futuro próximo governo e que estejamos todos também alinhados com as próximas decisões e que esperamos também coisas boas saiam daí. Muito bem. Muito obrigado a todos. Chegamos ao fim do nosso podcast sobre resíduos do jornal Água e Ambiente Online, podcast relativo a maio, episódio de maio.